De novo, gente, tudo bem? Então, vamos continuar na página 23, que a gente terminou no vídeo passado. E hoje a gente vai falar da ópera, tá? A ópera, ele também é um texto, tem um texto por trás da ópera, só que é um pouco diferente. Todos os textos, ao invés de falados, são cantados. Todos os textos. Então, aí a gente destaca a diferença entre a ópera e o teatro musical. O teatro musical, ele mescla. Eu tenho partes faladas e partes cantadas. A ópera não, ela é inteirinha cantada. E a ópera também, como ela tem esse elemento do canto, vai ser muito importante a música, obviamente, para dar o tom. E é interessante pensar que a ópera oscila, né? Em momentos de tensão, em momentos de alívio, e a música vai acompanhando. Trouxe alguns exemplos para vocês, no livro de vocês também traz um QR Code que eu vou pedir para vocês já prepararem um aplicativo Bernoulli, um Bernoulli Play, para a gente abrir esse QR Code, tá? Além de vocês verem, né, fazerem um movimento de abrirem o QR Code, eu trouxe para vocês também outros exemplos, tá? Então vai ser uma aula mais curtinha, mas que vai ser bem rica em conhecimento. Vamos lá, então? Na página 23, no item 3, peguem um marca-texto, vamos começar grifando as partes principais. Ele já define, logo de início, o que é ópera, né? Pegando a etimologia, né? O estudo da palavra. A palavra ópera, em italiano, significa obra musical. Então, vamos colocar isso aqui em destaque? Já a palavra ópera já dá para gente o que é na prática ópera, né? É uma obra musical, que tem aí toda ela contornada pela música. A ópera é, assim, um tipo de texto, vamos colocar isso muito importante, um tipo de texto teatral que se dá por meio de uma encenação musicada, ou seja, a ação cênica é representada por meio de cantos acompanhados de instrumentos musicais. Então, a ópera não é aquele teatro que tem música como um elemento somente. Ele dá base para a ópera. A ópera não existe sem música, não existe sem os instrumentos. Os atores têm que ser também cantores, tá? Então é uma coisa conjugada. Falou de ópera, falou de canção, falou de música, certo? Então, ó, todos os elementos que a gente viu antes, que fazem parte de uma peça teatral, eles são encaminhados para esse elemento principal que é a música. Assim como as peças teatrais que vimos anteriormente, as óperas contam uma história. Então, as óperas contam uma história. Só que como? Como que ela vai contar? Através da música. Então, o enredo inteiro, a caracterização dos personagens, toda a história contada, ela vai ser encenada a partir de músicas, somente músicas, certo? Tranquilo. Então vamos lá as características das óperas, tá? Tem algumas palavras aí que pode ser novas para vocês. A ópera segue basicamente o mesmo modelo das peças teatrais. Sua estrutura, vou aumentar isso aqui. Aqui. Deixa eu baixar. Aqui. Sua estrutura conta com uma divisão em atos. Então, a ópera, assim como qualquer peça, ela é dividida em atos, tá? Então, até aí, nada de novidade. E aí que vem a coisa diferente da ópera. Lá nas peças teatrais, a gente viu que os atos eram divididos em cenas. Vocês lembram disso? Os atos eram divididos em cenas. Ato 1, cena 1. Vocês têm aí o exemplo do Romeu e Julieta. Vamos voltar para vocês verem. Mais um pouco, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui, Romeu e Julieta. Em Romeu e Julieta, a gente viu na entrada do texto, cena 1, tá vendo?
Cena 1 de qual ato? Do ato 4. Ato 4, cena 1. Isso aí em peças teatrais. Agora, em ópera, os atos são divididos em duas palavrinhas que eu acho que vai ser novas para você. As áreas, que são apresentações solo, e os recitativos, que são cantadas pelo músico, por todos os personagens em cena. Então, atenção, colocando aí para funcionar o QR Code agora. As áreas, tá? Com acento e tudo. Áreas são as apresentações solo das peças, das personagens principais. Então, ó, solo é quando um personagem vai cantar sozinho, tá? Pode ser até que ele fique sozinho no palco. O texto é todo dele, a canção é toda dele, tá? E aí, para vocês, ativem aí o QR Code. Vocês vão ver uma área super famosa, que é uma área da Rainha da Noite. Olhem aí, coloquem dá um pause no vídeo e coloca o QR Code para funcionar. Depois volta aqui. E eu vou mostrar agora que vocês já viram o QR Code. Eu vou mostrar para vocês outra ópera com a mesma área, tá? A mesma área, que é a Rainha da Noite. Vou mostrar só um pouquinho, depois vocês procurem, tá? A área da Rainha da Noite. Vocês podem ver que tem várias apresentações da mesma área. Vou voltar um pouquinho que eu estava assistindo aqui. Olha como é diferente da área que vocês viram, que é uma vestimenta mais simples, né? Um cenário mais simples. Aqui a gente tem todo o rebuscamento. Olha só que interessante. Apesar dela estar contracenando com a outra personagem, ela é toda cantada pela personagem da Rainha da Noite, certo? Ok, então a gente viu o que é uma área. Vamos voltar aqui para ver o que é um recitativo. Durante a execução das áreas, a história contada no palco sofre uma parada. É como se todo mundo estivesse congelando e prestando atenção somente no personagem. Os recitativos, por sua vez, vamos grifar, fazem parte da história, por isso é parte importante que prestemos muita atenção na fala cantada pelo músico ator. Então, é como se a área fosse meio que deslocada, uma coisa à parte da história. O recitativo, ele vai ser tão junto com a narrativa, com a história contada, que ele vai fazer parte da história, tá? Então, a gente tem a diferença. A área, ela é feita por um personagem e tem destaque total. É tão destacado que parece que é deslocado do texto. O recitativo, ele é um canto, né, uma cantoria que faz parte da sequência textual, faz parte da história contada, certo? Uma deslocada e o outro dentro da história. Geralmente, as óperas têm em sua abertura uma introdução da orquestra que fica num fosso próximo ao palco. Então, nos grandes teatros sempre tem um fosso. Aqui no Teatro de Nova Lima mesmo tem um fosso, não sei se vocês já prestaram atenção, embaixo do palco assim tem uma abertura no chão, né, que até é perigoso, mas é um fosso. Nos grandes teatros que exibem ópera, ali fica uma espécie, né, ali de fosso fica os músicos da orquestra. Então, a música é ao vivo. É importante que a organização seja essa, porque o regente da orquestra precisa acompanhar, isso é importante. O regente da orquestra precisa acompanhar o que acontece no palco, né? Porque ele faz base, né? A base da história
é a música da orquestra, já que a ópera é um teatro com música. E aí, como que a plateia fica sabendo? O texto da ópera é apresentado em um tipo de suporte ou de um livrinho mesmo, chamado libretto, que é em italiano, que é livrinho em italiano. Então, olha só que interessante. Quando você pega para ler uma ópera, você pega um libreto para ler, certo? É como se fosse um livro mesmo. Ao invés de chamar de livro, eu chamo de libreto. Então, olha só que interessante. No livro de vocês aí tem uma foto de uma encenação de ópera. Olha o tanto de personagem que tem. E aí, se tivesse uma área, a personagem que fosse interpretar a área congelava todo mundo, a história congelava para prestar atenção na área. Se fosse um recitativo, todo mundo meio que interagia com a música trabalhada, certo? Então, a área deslocada e o recitativo faz parte da obra. Então, vamos lá na diferença. Eu já falei para vocês a diferença, mas agora vamos grifar. A diferença entre ópera e musical, e teatro musical. Bom, o teatro musical é um teatro que traz canções intercaladas com diálogos, tá? Então, as canções aqui têm partes cantadas e têm partes de diálogo no musical. Já na ópera, a ópera, por sua vez, é um teatro com canções, somente canções do início ao fim, certo? Então, a gente tem a ópera somente com canções, a orquestra, áreas e recitativos e o musical. E o musical é interessante também porque ele é um teatro musical. Então, ele é dividido em atos e cenas, enquanto a ópera a gente já viu que é dividido em atos e os atos são divididos em áreas e recitativos. Eu acho que é tranquilo, não é? Bom, aqui nos exercícios de aprendizagem que a gente vai fazer, traz para vocês uma parte, uma cena, é a cena 4 de uma ópera muito importante para o brasileiro, que é uma adaptação de uma narrativa. Então, essa ópera aqui, que a gente chama ópera O Guarani, é uma parte adaptada, é uma ópera adaptada de um livro de narrativa que conta a história de Peri e de Ceci, tá? Peri é um índio guarani que é bravo, que é valente, e Ceci é filha de um português, tá? Então é o encontro do índio com o branco, que lá na época em que José de Alencar, que é o autor dessa história, escreveu, era tido como a formação do Estado Nacional Brasileiro, que é o índio mais o europeu. E aí tem toda a história de amor entre os dois, tá? Mas Cecília era uma menina muito requisitada e todo mundo queria muito o amor de Cecília. E é justamente essa cena aí que vocês vão ler para fazer a atividade. Mas antes de vocês lerem, eu quero fazer a atividade, claro que a gente vai corrigir. Eu quero mostrar para vocês no QR Code também, tá? No QR Code aqui, ó. Esse QR Code aqui, tá? Para assistir o Guarani, acesse o vídeo disponível no QR Code. Esse aqui vai abrir esse vídeo aqui, tá? Que é de um programa da Rede Minas e que ele vai apresentar a Ópera Guarani com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Então é muito interessante como que, eu já falei para vocês, ele se inicia com uma orquestra e depois tem os atos, né? Tem os recitais, os recitativos, as áreas que são aquelas, aqui por exemplo, tem um recitativo. O Peri, deixa eu fechar a propaganda, o Peri vai fazer uma área se apresentando exatamente aqui no minuto. Aqui, ó. Ele está se apresentando.
Tá vendo até a legenda? Essa é a legendada, é super interessante vocês verem pelo menos um pedacinho. É bem grande, 2 horas, mas vê pelo menos um pedacinho para vocês entenderem a dinâmica da ópera, tá? Então acessem aí o QR Code. E ele vai se apresentar. Peri me chama na sua língua herói povo guarani. É como se estivesse deslocando da história. Parou todo mundo para a apresentação de Peri. Isso é uma área, certo? Então, assistam o vídeo, um pedacinho do vídeo, façam uma atividade, depois corre aqui para a gente corrigir, tá bom? Então, vamos corrigir? Vamos pegar aí, lembrando sempre que as atividades são feitas no caderno, certo? Sempre no caderno. Então, aí, atividade da página 26. 13. Explique a função das informações apresentadas entre colchete no início do livreto da fala da personagem Cecília. Claro que vocês estão carecas de saber que isso é deslocado, uma estrutura externa do texto que a gente chama de rúbrica. Então, isso tem que estar aí para vocês. As informações no início são rúbricas, que indicam como deverá seguir a atuação. Como da estrutura externa, não faz parte propriamente da apresentação da ópera, certo? É como vai ser encenada essa ópera. É uma instrução. Tranquilo? Fácil. 14. De acordo com os dados do texto, aponte quantas personagens há na cena e quem elas são. Então, a gente tem a Cecília, o Álvaro, o Gonçalves, o Dom Antônio, o Rui, o Alonso e o Peri, além das moças, né, que a Ceci canta. Então, são 7 além das moças, certo? 15. Resuma com suas palavras o que acontece nessa cena. Isso aí, igual o enunciado está falando, é com suas palavras, né? Então, ele vai contar uma história da Ceci cantando, né? Porque a gente está falando de ópera, sua admiração por Peri e tudo mais. E os outros tentam adivinhar quem é esse cara que tem admiração da Ceci. Todo mundo queria ser esse cara. Então, eles tentam adivinhar qual que é o ser admirado da Ceci. E 16, para terminar, considerando o gênero ao qual o texto pertence, que é o gênero dramático, infira como são apresentadas ao público as falas lidas anteriormente. Como que são apresentadas as falas? São através de cantos e através de diálogos em formas de canto. Então, a regra do texto dramático continua para a ópera, tá? A gente não tem narrador, mas a gente tem um diálogo, uma interação entre os personagens através de cantos, tá? Mas ao invés, mesma coisa do teatro, só que ao invés de fala, é através de canto, tá? Então é isso. Assistam a Ópera Guarani, que eu acho que vale super a pena para quem não assistiu ainda. Explorem os QR Codes que vocês têm aí nessa página 26, que são super legais, tá? E com isso, a gente encerra a nossa parte de gênero dramático, tá? Já no próximo vídeo, na próxima aula, a gente já entra no estudo do romance. Então, se tiver dúvida sobre o gênero dramático, dá um jeito de me comunicar, dá um jeito de falar, não deixa a dúvida passar, ok? Então, ótimo, façam as atividades também. Se vocês tiverem alguma atrasada do capítulo, façam a atividade, coloquem tudo em dia bonitinho, até para vocês fazerem a prova, né? E lembrando que o nosso primeiro livro, Sonho de uma Noite de Verão, o livro em si não é na estrutura do texto dramático, né? Vocês já perceberam, é uma narrativa. Só que originalmente é uma peça de Shakespeare, então ele vai ser explorado nesse sentido também, certo? Então, um beijo para vocês, fiquem bem.